Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
de amor por ti, meu noivo. Estou doente de amor. Estou doente de amor por ti, meu noivo. Estou doente de amor. E aí pessoal, tudo bem? Espero que a semana de vocês tenha sido uma semana abençoada. E olhando essas imagens, que saudade, né? Saudade de um ajuntamento, né, meu filho e minha filha? Nós estamos também. Mas nós queremos dizer que está sendo muito bom para nós fazermos essa série sobre o Sermão do Monte. E eu queria que você continuasse assistindo. Esse próximo tempo que você vai ver do vídeo aí, ele está relacionado ao capítulo 6 de Mateus, e nós chamamos alguns amigos para nos ajudar. É a Ari e o Lucas, que vai fazer a primeira parte, o Masters e a Carol, a Thaisa, a Tamires, a Carol, minha esposa linda, vai também finalizar o vídeo. Nós vimos no capítulo 5, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre outros aspectos do cidadão do reino. E agora no capítulo 6, ele traz uma parte prática de algumas disciplinas espirituais, que está relacionado com oração, jejum, a ajuda aos necessitados e também a prática daquilo que Jesus nos disse um tempinho atrás, quando nós gastamos um tempinho ensinando vocês, tá? Espero que vocês gostem e tenham um tempo abençoado, tá bom? Até mais! Salve, salve galera! Eu não sou de muito. Vai. Salve, salve galera! Vamos começar hoje com o nosso Sermão do Monte. Já vai abrir nas vossas Bíblias no 6, 1, 2, 3 e 4, que esse vai ser o nosso assunto de hoje, beleza? A minha já está prontinha, a dela também, e já vai se adiantando aí que eu vou começar a leitura, beleza? Cuidado para não praticares boas obras diante dos homens a fim de seres visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa do vosso Pai que estás no céu. Assim, quando deres esmola, não façais tocar trombetas diante de ti, exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. O mais importante para a gente aprender com essa leitura é que Jesus não está condenando a prática de dar esmolas, mas essa prática não deve ser aproveitada para uma demonstração pública. Não é para eu ser promovida porque eu fiz alguma coisa boa. Isso demonstra orgulho da minha parte, não a humildade que é o que Deus quer gerar em mim. Já no versículo 1, nos mostra o desejo que o homem tem de ser visto quando faz alguma coisa. E a qualidade das nossas ações, o que de fato a gente externa, demonstra o nosso interior. Quais são as minhas reais motivações, as minhas reais intenções. Muito do bem que eu faço acaba por ser consciente ou inconscientemente de olho na recompensa ou no reconhecimento humano por exigir que me façam em troca também alguma justiça. E com Deus é totalmente ao contrário, né? Porque quanto menos você se mostra, se aparece, mais você agrada o Pai. E hoje em dia, no nosso mundo, nós temos a nossa necessidade de aparecer no trabalho, de se mostrar para ganhar aquele aumento, na faculdade, para poder alcançar a nota, e na escola da mesma forma. E com Deus é totalmente diferente. E aí no versículo 2, Jesus está falando para quando a gente der alguma esmola, para não tocar trombetas diante disso. Olha para mim, acho que é um pobre. É bem isso mesmo, né? Jesus fala que essas pessoas são hipócritas. A palavra hipócrita no grego, ela significa atores desempenhando algum papel. Nossa, que ator. São as pessoas que fingem ser quem elas não são. E aí Jesus fala, os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. As sinagogas, se a gente pensar hoje, são as igrejas. Você fingir ser uma pessoa que você não é na igreja. E nas ruas, lugares que não são a igreja, para ser glorificado pelos homens. E aí Jesus termina falando, em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. E qual que é essa recompensa?
É exatamente isso. Como sério? E quando as pessoas recebem esses aplausos e elas são reconhecidas, se sentem tipo, nossa, eu sou muito bom. Aquele inflado no ego, né? Quando não pensa assim, nossa, eu sou tão bom quanto Deus. Se sente um Deus praticamente. É a síndrome do esse cara sou eu, sabe? Que tanto mexe nesse cabelo. Por isso que tá cheio de pelo aqui. Pelo? Cheio de cabelo. Jesus fala que quando eu der alguma esmola, que a minha mão esquerda não fique sabendo o que a minha mão direita fez. Aqui Jesus dá uma exagerada para geral entender que é segredo, é silêncio absoluto, ninguém precisa ficar sabendo do que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, ou o que eu aconselhei alguém, ou quanto eu sou importante para a vida de alguma pessoa, porque se eu quero ser reconhecida por isso, é só para massagear o meu ego. Portanto, ao praticar algum ato de justiça que seja em secreto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Só de Jesus chamar Deus de Pai aqui já foi algo cabuloso e extremamente revolucionário para a época, para a mentalidade e cultura dos judeus e para as pessoas que estavam ali na montanha ouvindo, porque revela um relacionamento muito íntimo e estreito de Jesus com o Pai. E Pai que é Pai, Ele conhece os seus filhos. E Deus é o Pai geral, Ele sabe até das coisas que eu não sei de mim mesma. Não há algo que eu conte para ele que ele já não soubesse. E o Pai, ele não quer condenar ou castigar, mas sim corrigir os filhos que ama. E esses ensinamentos de Jesus são para dar uma chacoalhada na gente, ei, acorda pra vida. Como se fosse aquela figurinha do WhatsApp, faz isso não, eu te quero no céu. O Pai tem recompensas celestiais para os seus filhos. Apocalipse 22:12. Venho em breve e trago recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Jesus está assentado no trono, lá no céu, e Ele também está no nosso coração, por meio do Espírito Santo, aqui na terra. No céu não tem discriminação. Então, quando a gente ama o nosso próximo, a gente traz um pouquinho do céu aqui na terra. No céu não tem pobreza. Então, quando a gente ajuda alguém que está precisando, nós também trazemos um pouquinho do céu aqui na terra. Tem uma forma de aplicarmos tudo que aprendemos hoje com o Sermão do Monte. Tem um projeto de um grupo de amigos que chama-se Covida. E esse projeto surgiu na necessidade que houve com essa pandemia das pessoas, dos trabalhadores informais que precisam de ajuda, né, de alimentos. E se você quer ajudar, tem como você baixar o aplicativo do PicPay e ajudar o Covida e as pessoas que estão necessitadas, precisando. Se acaso despertou algum interesse, tem maiores informações no Instagram do Covida, @covida.2020, e o e-mail campanha.covida@gmail.com. Como o Lucas falou, baixa o aplicativo do PicPay no celular, realiza o cadastro e pronto. Dá para doar via cartão de crédito o valor que você desejar. Basta digitar @covida e fazer a sua doação. A cada R$60 é possível montar uma cesta básica, ou também é possível doar alimentos aleatórios ou leite também, que precisam bastante de leite. Os pontos de arrecadação são esses que vocês estão vendo: a Marcenaria do Tim, London Confecção, a Igreja Cristianismo Decidido e a Igreja Siloé em Rolândia também. E essa é uma forma de você ajudar sem se aparecer, somente Deus vendo, e através do aplicativo, sem muito alarde. Deus, você e o aplicativo. Exatamente. Vai lá, Covida. É isso aí, galera. Agora o Mastras e a Carol vai dar continuidade com vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Olá, povo. Boa noite. Boa noite. E a gente vai dar continuidade falando do versículo 5 até o versículo 15 do capítulo 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Eu li até o 15. Versículo 5, que a Carol acabou de ler, ele começa dizendo assim: e quando orarem, ou seja, Jesus, quando ele vai ensinar a respeito da oração, inclusive o texto em negrito na sua Bíblia, aí em cima do capítulo 5, deve estar escrito algo do tipo: ensino a respeito de oração. Então, quando Jesus vai ensinar sobre a oração, ele não parte como se o discípulo não orasse, ou como se a oração não fosse uma prática diária, né? Ele não fala se ou acaso vocês forem orar, né? Não ajam assim, não. Ele já parte dizendo e quando. Você vai ver que esse quando se repete aqui no capítulo 6. O que Jesus quer dizer quando ele diz quando vocês orarem? Ele já está partindo do pressuposto de que a oração é uma prática diária na vida do cristão e de que se somos discípulos de Jesus, de fato oramos, né? E aí ele vai falar sobre o posicionamento do coração. Ele vai falar sobre aqueles que gostam de se aparecer na oração, aqueles que são arrogantes, vamos assim dizer, em suas orações. E a Bíblia fala no versículo 5 ainda, né? Aqueles que oram em pé ou vão nas esquinas das praças para se aparecer ou chamar a atenção, a Bíblia fala que esses oram assim para eles serem vistos. E ela repreende a gente para que a gente não ore com o foco de ser visto. Por quê? Porque quem se preocupa com a oratória da oração ou com fazer uma oração de impacto para que as pessoas vejam e aí se tenha o título, né? Nossa, olha como ele ora, que oração eloquente, que oração poderosa. A Bíblia já diz que esse já recebeu a recompensa sobre a sua oração, que é essa massagem no ego e esse reconhecimento, né? E a Bíblia exorta a gente, pode ver no versículo 6 que ela fala: mas ao orar, entre no teu quarto e fecha a tua porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto, que vê em secreto, esse te recompensará. A vida do cristão em relação à oração, Jesus aqui ele não está abolindo ou fazendo uma repreensão a qualquer tipo de oração em público. Não é isso. Não é que você não pode orar em voz alta em público. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus só está dizendo para ter o posicionamento no coração de uma maneira correta. A oração que parte para o público tem que ser aquela oração que já nos tocou no secreto, né? Falando do secreto, quero fazer uma propaganda para vocês. Uma indicação de livro, vai lá, anota aí. Bob Sorge é um irmão que escreveu um livro que chama O Segredo do Lugar Secreto. Gente, esse livro é fantástico. Esse homem é um homem de Deus que tem uma vida de oração. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o que é estar no secreto e orar no secreto, leia esse livro, O Segredo do Lugar Secreto. É ótimo. Quer acrescentar, amor? Eu acho que uma coisa interessante também que fala aqui é sobre a motivação do nosso coração, né? O porquê que a gente está orando, ou porquê que a gente tem levado as nossas petições ao Senhor e o que tem motivado o nosso coração. E a exortação principal aqui é exatamente isso que o Fê falou, é sobre se humilhar diante do Senhor, ter um coração humilde para pedir, para orar aquilo que de fato é necessário. Fala sobre a gente ter um coração humilde, um coração que reconhece que nós não somos nada, que o nosso estado é miserável, que o nosso estado é podre e que a gente precisa do Senhor em todos os aspectos, inclusive para orar para Ele. Aqui fala bastante sobre isso, né? Sobre a motivação do nosso coração. O porquê que a gente ora? Para ser exibido ou para não? Para entender o nosso estado miserável e nos colocar diante do Senhor, né? Nesse estado de humildade, né? Eu acho que o versículo fala bastante sobre isso, sobre a nossa humildade, aquilo que está dentro do coração. E ele faz essa ressalva no versículo 7, dizendo: e orando, não use vãs repetições,
como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não é que eu não posso repetir uma oração. Não. Se você quer ser assertivo nas suas orações, principalmente em relação à intercessão, leia a Bíblia, leia as orações apostólicas e ore baseado nas orações apostólicas. Leiam as orações apostólicas, orações bíblicas, com uma repetição sim, norteando. A vã repetição que o texto está dizendo não tem a ver com eu repetir o Pai Nosso, por exemplo. Não é que seja errado, mas é que eles faziam essas repetições como vazio. É como se fosse um mantra. Se você pode ver em 1 Reis 18 ou Atos 19, vai citar essas orações. Um exemplo muito básico dessas vã repetições é quando Elias está contra os 400 profetas de Baal, que eles começam a fazer a oração para Baal, gritar, dançar em volta do altar, e eles ainda brincam, né? Ele fala assim, grita mais alto, talvez ele esteja dormindo. Então, o que acontece? Essas repetições vazias, né? Eles ficam falando o nome de Deus repetidamente, e ficam, do seu Deus no caso, repetidamente, e ficam repetindo algumas frases, como se por tanto repetir, por tanto falar, eles fossem ser atendidos, né? E na verdade não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo sobre essas orações vazias. Então você pode repetir sim as orações. Quando a gente vai orar por avivamento, por exemplo, a gente sempre repete uma oração por avivamento, porque avivamento tem a ver com a vinda de Jesus, tem a ver com o derramamento do Espírito, tem a ver com o cumprimento de umas profecias, e a gente repete isso constantemente em orar e clamar por avivamento. Então não é esse tipo de repetição que Jesus está se voltando aqui. Ele está fazendo uma crítica ao estado vazio do coração e à repetição pagã como um mantra, né, para receber algo em troca. Porque era esse tipo de oração pagã que era feito na época, né? É orar sem entendimento nenhum, né? Na verdade, é só falar sem entender aquilo que está sendo dito. O Pai Nosso, inclusive, muitas pessoas oram sem entendimento, o que se torna uma boa repetição também, embora seja o Pai Nosso. Não é que seja errado repetir a oração do Pai Nosso, né? Vamos frisar aqui. Não, errado. Não é errado. Exato. Errado é você repetir de uma forma vazia. Não, eu vou ficar orando o Pai Nosso repetidas vezes, consequentemente, sem cessar, até que Deus atenda a minha oração em cima do Pai Nosso. Não é um mantra, não tem a ver com isso. Não é, portanto, repetir o Pai Nosso que você vai receber a absolvição dos seus pecados, que você vai receber algo de Deus em troca. Não tem a ver com isso. A Bíblia fala que a gente não deve fazer essas vãs repetições. O versículo 8 vai dizer isso, porque o nosso Pai que está em secreto, Ele já conhece e sabe tudo aquilo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então, antes da gente fazer um pedido a Deus de uma necessidade ou algo assim, Ele já sabe aquilo que a gente necessita. Então, Ele já sabe aquilo que a gente está precisando. A gente não precisa ficar repetindo, batendo nesse prego até que se esgote. Não, né? É uma oração que tem a ver com o relacionamento. É um aspecto relacional em si, né? Não é por tanto repetir, mas é por ser sincero de coração. Não é isso mesmo. A gente vai para o versículo 9 aqui. O versículo 9 começa a oração do Pai Nosso. Eu quero chamar a atenção para como Jesus começa a oração, que é a oração modelo, né? Porque tem, vamos se dizer, 3 petições. E as 3 primeiras petições não tem nada a ver com o homem. Ela tem a ver exclusivamente com Deus. Porque ele começa, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus começa fazendo uma oração, mas uma petição, vamos dizer assim, para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino venha e para que a vontade de Deus seja feita na terra. Então, se tem um princípio por onde a gente pode começar uma oração, se eu posso assim dizer, tem a ver com isso.
O que seria orar o que está no coração de Deus? Não quer ter um erro na sua oração, flechar a pomba, como alguns dizem? Ore em relação ao reino, ore em relação à santificação do nome de Deus, ore em relação à vontade de Deus ser feita aqui na terra, ser manifesta aqui na terra. Porque Jesus, na oração modelo, ele esquece o homem. As 3 primeiras sentenças, se eu posso assim dizer, mas os 3 primeiros argumentos de Jesus em sua oração diz respeito ao Pai, diz respeito ao reino, diz respeito à vontade de Deus. Então só depois de eu orar a Deus nesse sentido é que Jesus entra falando da petição do homem, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Mano? Uma coisa interessante é que aqui nessa primeira parte, quando fala Pai Nosso, Jesus fala sobre a paternidade, né? Sim. Ele afirma a paternidade que ele tem em Deus. E uma coisa interessante é, se o Pai é nosso, o irmão é meu também. Então não tem como eu ser um corpo e o meu irmão não ser meu. Tipo, a paternidade do Senhor está tão ligada à nossa quanto à irmandade. Então isso é um princípio muito interessante, que fala sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Isso é um ponto bem interessante. Vamos ler o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada frase da oração do Pai Nosso, ela renderia no mínimo uma ministração. É muito profundo. Um exemplo, venha o teu reino, né? Diz respeito a proclamar ou a ansiar pelo um reino de Deus que não se faz presente, porque o reino se torna presente e manifesto com Cristo. Então por isso que Jesus ora, venha o teu reino, né? Assim na terra como no céu. Como é a realidade da terra e como é a realidade do céu, né? No Monte Sinai, quando Moisés estava orando, por exemplo, tendo seu relacionamento com Deus, a Bíblia diz que o Monte Sinai fumegava, né? Que o monte era envolto em uma fumaça, envolto em chamas, e Deus falava com Moisés através de relâmpagos, né? Através do trovão. E quando a gente vai ler em Apocalipse, a visão que João tem do trono é exatamente descrevendo a realidade que Moisés vivia no Sinai. Ele via um trono, em volta do trono tinha relâmpago, vozes e trovões. Então orar para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu, tem a ver com essa convergência, querer que o céu convirja sobre a terra e céu e terra se tornem um, e através disso a gente passa a viver com Cristo revelado no esplendor da sua glória, se eu posso assim dizer. Então aqui a gente só está fazendo uma panorâmica mesmo, tá? O versículo 12 diz que aqui entra as 3 petições que diz respeito ao homem. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos devedores. Jesus ele é enfático em dizer que a gente deve orar pedindo que as nossas dívidas sejam perdoadas, assim como nós já perdoamos os devedores. A relação do cristão, do discípulo de Jesus, do Filho de Deus com o perdão, ela é imediata e ela é rápida. Não tem como eu dizer que eu sou cristão, que eu sirvo a Cristo, e eu ter dificuldade de liberar perdão, por exemplo. Liberar perdão tem a ver com entender aquilo que foi perdoado na cruz. Então, quando eu entendo o meu pecado contra um Deus que é santo, eu entendo que essa condenação eterna que foi perdoada na cruz não se compara a nenhuma ofensa que eu possa sofrer aqui na terra. Então, por isso a gente precisa ser rápido em perdoar. Por que o cristão é rápido em perdoar? Porque ele entende que nenhuma ofensa que foi feita a ele nessa terra se compara à ofensa que Cristo sofreu para perdão dos nossos pecados. Então, se colocar na balança o que Cristo fez, obviamente, vai pesar 1000 vezes mais do que algo que fizeram contra mim. Então, o cristão precisa responder rápido à questão do perdão. Então, ele vai falar quando você for orar, pedindo perdão. Perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. Eu preciso ser rápido, porque eu já tenho que ter perdoado o meu irmão, né? E uma coisa interessante é que o perdão não é simplesmente você falar, eu perdoo você, mas eu nunca mais quero olhar pra sua cara, tá? O perdão não tem nada a ver com isso.
Perdão, na verdade, é você colocar a pessoa num lugar superior ao que ela já estava. Então você abre o seu coração de fato e perdoa ela totalmente. Não é tipo perdoar com rancor e nunca mais olhar pra pessoa ou olhar com um olhar diferente. Perdão é perdão. Coloca a pessoa em um lugar superior. Ah, Carol, mas é difícil. É difícil, mas tem que ser feito. Então não tem aquela, né? Não, eu perdoo a pessoa, mas eu não quero conviver. Não existe isso. Você não perdoou, na verdade. O versículo 13, dando a sequência, fala assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A sua oração, ou a oração do cristão, pelo que o modelo que Jesus está dando, né? A gente pode observar que ela tem 3 ênfases. A primeira diz respeito aos céus, diz respeito à realidade de quem Deus é, diz respeito à sua santidade. A segunda fala da relação do teu reino, de como é o reino. Tudo que você está ouvindo e lendo sobre o Sermão do Monte diz respeito ao reino. Jesus está dando aqui as condições do reino, a legislação do reino dos céus, né? Depois vem, seja feita a tua vontade. Primeiro a gente se preocupa com a santificação do nome de Deus na face da terra, por isso que a gente ora para que o nome dele seja revelado. Depois tem a ver com a questão do reino. Sim, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Então, após a gente fazer essa exaltação, essa adoração ou essa intercessão para que Deus seja revelado na terra, para que o reino seja revelado na terra, para que a vontade de Deus, o plano da vontade de Deus se cumpra aqui, é que a gente vai voltar a nossa oração para o nosso coração, para aquilo que a gente precisa, e começando com o quê? Começando com arrependimento, porque o que é perdoa a minha dívida, senão uma confissão. Depois da gente exaltar a Deus e ter um encontro com quem Ele é, a gente volta para nós mesmos e enxergamos em nós o estado e a podridão a qual nós estamos. Nós confessamos os nossos pecados, nós perdoamos os nossos irmãos, e aí a gente vai orar assim, pedindo para que Deus nos revista, encha o nosso coração e nos livre do mal, nos livre da cilada, nos livre das tentações em si. Sim. Não tem nada que citar. Versículo 14 e versículo 15. Jesus faz o que? Depois que ele dá um modelo sobre a oração, ele volta para o versículo 12. Então veja como é importante essa questão do perdão. Interessante no comentário da NAA que diz o seguinte: existe uma relação direta entre haver sido perdoado por Deus e o perdão que os seus discípulos inevitavelmente devem estender aos outros. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, se você não é rápido em perdoar, provavelmente tem alguma coisa errada aí. Faça uma análise de si mesmo. Se você tem dificuldade de liberar perdão, talvez você não entendeu o que foi perdoado na cruz. Vou dar esse exemplo. Se eu não entendi o que foi perdoado na cruz, esse é um forte sinal de que talvez eu não seja um discípulo, de que talvez eu não seja um cristão, eu não tenha me convertido. Talvez eu estou nesse processo de conversão, de compreender a mensagem de redenção do Evangelho, de entender aquilo que foi perdoado na cruz. Mas esses 2 versículos não diz respeito a uma prática para que eu e você alcancemos a salvação. Eu acredito também que tenha muito a ver com a dureza do coração, no sentido de ser um coração orgulhoso, de se colocar num lugar superior e falar, não vou ser assim, não vou perdoar, e ponto final. E é totalmente contrário ao início do versículo 5 que a gente acabou de ler, sobre ter um coração humilde. Uma pessoa que não é perdoadora é uma pessoa que é orgulhosa e que guarda rancor de todas as coisas, não entendeu nada sobre o Evangelho, sobre o que foi perdoado na cruz, e não tem um coração humilde. Então tá tudo errado, tem que voltar lá no início, primeiro entender o nosso estado, que é miserável, e aí exaltar quem Deus é, reconhecendo e tendo um coração humilde. A carta de Tiago já vai dizer que a salvação ela não vem pelas obras. Por um outro lado, a fé sem obras é morta. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, né? O que Jesus está dizendo aqui é que o nosso fruto, a nossa parte prática
como um cristão tem a ver sim com a humildade, tem a ver sim com essa questão fraternal de entender o quanto Deus é relacional, tem a ver com entender o que a Ari começou falando no início do capítulo 6, de não fazer alarde, de não ter esse orgulho, de não querer receber mérito por isso, nem por doar, nem por orar, e que o nosso fruto deve ser literalmente a humildade, o nosso fruto deve ser literalmente um perdão. O cristão ou o discípulo que ele não libera perdão, eu não sei se posso chamar de discípulo, porque Jesus perdoou as nossas ofensas, que a nossa porção do capítulo 6 se encerra aqui. Presta atenção e acompanhe a sequência da mensagem. Deus abençoe vocês. Um abração. Olá, meninos e meninas, tudo bem, gente? Muito boa noite. Uma saudade medonha de cada um de vocês. E eu fui incumbida de trazer algumas observações sobre Mateus 6, do versículo 16 até o versículo 18, tá bom? Então fica ligadinho aí, acompanha a leitura aí na sua Bíblia, tá? Então Mateus 6, do 16 ao 18, ele diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando chega na parte do jejum, é muito engraçado, porque Jesus ele não vai falar sobre como nós devemos fazer, mas na verdade ele vai falar como nós não devemos fazer. E isso é muito engraçado, porque ele vai olhar para os seus discípulos e vai falar: galera, tá vendo esse povo aí que tá fazendo jejum? Cara, não é igual eles, pode fazer diferente, tá bom? Então isso me fez refletir, né? Isso me fez pensar e perceber, na verdade, que o jejum então não foi uma prática instituída, né, para os cristãos a partir da vida de Jesus. Então não foi Jesus que instituiu o jejum, não foi Jesus que trouxe essa prática para a vida cristã, né? Então, para entender um pouco mais sobre jejum, e eu particularmente, Tamires, entendi algumas coisas lendo muito mais o Velho Testamento. Tem um texto que eu gosto muito, que fala um pouquinho sobre jejum, que é Isaías 58. Então, se você tiver a oportunidade aí na sua casa, depois eu não vou ler porque o tempo é curto, mas leia Isaías 58, ele vai trazer aspectos muito preciosos a respeito do jejum, a respeito dessa prática e o que deve mover o nosso coração para o jejum, tá bom? E pensando sobre tanto Isaías quanto Mateus e toda a palavra de Deus, eu queria falar sobre dois aspectos do jejum apenas bem rapidinho, tá bom? O primeiro é que, observando a prática do jejum na palavra, ela sempre vai estar muito entrelaçada, muito ligada, muito junto com a oração, sabe? Então, tanto na vez que Jesus parou para fazer o jejum de 40 dias, quanto em Atos, quando nós vemos a igreja sendo convocada também a jejuns coletivos e tudo mais, a gente vê a prática do jejum sempre muito, muito atrelada à oração. Então nós vamos ver muitas vezes Jesus e a palavra incentivando para que a gente ore, e nem sempre a oração vai estar atrelada ao jejum. Mas sempre quando o jejum estiver em pauta, a oração também vai ser. E uma coisa que eu posso aprender com essa verdade é que o jejum ele precisa estar atrelado à oração, porque senão o nosso coração vai cair naquele engano de achar que é só uma dieta, ou que é só um tempo que eu vou passar fome, e não é isso, entende? Não é só você abster-se de alimento, não é só você tirar um tempo para não comer, é muito mais do que isso. O jejum ele precisa te levar a mais perto de Cristo, e isso só acontece quando o nosso coração, em oração, ele se aproxima de Jesus. Então, o jejum ele precisa estar atrelado à oração, tá bom? Então, você que tem a prática, você que nunca fez
é muito legal, mas lembre-se de que você precisa orar. Não adianta só falar, eu vou parar de comer chocolate, ou eu vou vou tirar um dia da semana para ficar sem comer. Senão isso vai se tornar apenas uma dieta ou um tempo em que você para de comer, e esse não é o objetivo. Então a prática do jejum, ela precisa estar muito ligada à oração. E outra coisa aqui que eu posso observar nesse texto é que ele fala lá no versículo 17, ele fala: tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Muito bacana a gente pensar que o jejum, ele nos aproxima do Senhor. Quando esse texto diz sobre uma recompensa, eu não queria que você pensasse sobre uma troca, sobre conseguir algo, mas eu vejo essa recompensa como você estar mais próximo do Senhor, entende? E aí, quando nós estamos mais próximos do Senhor, o jejum e a oração, eles nos aproximam do Senhor. E quando nós estamos mais próximos do Senhor, o nosso coração, ele está mais sensível à voz, mais sensível à vontade, a quem Deus é, entende? Então, quando eu olho o texto, quando eu olho Jesus falando sobre uma recompensa, é essa recompensa. Muitas vezes o nosso coração, ele olha para esse texto e pode pensar: poxa, então eu vou jejuar que eu vou ter aquela resposta de oração, ou que eu vou ter aquilo que eu desejo. E o texto não está dizendo isso. Não é sobre nós movermos o coração de Deus, mas é sobre Deus mover o nosso coração através do jejum. E quando a gente olha para a prática do jejum na Bíblia, eu gosto muito de comparar assim: quando nós jejuamos, o nosso corpo sente falta daquele alimento. E aí nós vemos e nós sentimos o quanto o nosso corpo depende de comida, o quanto nós dependemos, e que essa mesma dependência precisa ser a nossa alma, e o nosso espírito precisa depender do Senhor. Quando jejuamos, a gente não só entende verdades físicas, mas a gente entende muito mais verdades espirituais através da oração e através também do jejum. Então, não pense que você vai fazer jejum e vai mover o coração de Deus, mas quando nós praticamos o jejum, o nosso coração, a nossa carne, o nosso espírito, a nossa vida, o nosso entendimento fica muito mais sensível à vontade do Senhor. O nosso ouvido espiritual fica muito mais aguçado para ouvir o que Deus tem para nós. Então, são essas duas reflexões que eu queria deixar para vocês nessa noite a respeito de jejum, e queria dizer que eu tô com muita saudade, tá bom? Beijo, fica com Deus. Oi, gente, vamos dar sequência ao nosso estudo. Acompanhem lá comigo em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Vamos ler o 19 e o 20, lá diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Nesses dois versículos a gente vê que Jesus, ele nos ensina que nós não devemos viver em função de acumular tesouros aqui nessa terra, mas sim tesouros no céu. A palavra do Senhor diz que os tesouros dessa terra, eles se deterioram, né? Eles podem ser corroídos, eles podem ser roubados. E é exatamente isso, né? Os bens materiais dessa terra, um exemplo, onde você tem um carro, no outro dia você não tem porque ele foi roubado, ou no ano você comprou determinado carro, dali um ano ele já não tem o mesmo valor. Um dia você tem um negócio, um grande negócio, no outro dia ele quebra junto com a economia do país, enfim. Os bens materiais dessa terra, eles são passageiros. A Bíblia fala que os bens no céu, os tesouros no céu, eles não podem ser corroídos, eles não podem ser roubados. Mas o que seria juntar tesouros no céu? O que seriam esses tesouros no céu? Tesouros no céu seriam investir para que o reino de Deus avance, seria investir para que mais pessoas conheçam Jesus, para que o nome de Jesus seja conhecido, investir para que famílias sejam transformadas e restauradas à luz da palavra do Senhor. Seria investir para que a palavra do Senhor seja propagada pelos quatro cantos dessa terra. Mas de que forma que a gente pode fazer isso? Investindo também financeiramente.
ofertando na igreja, ofertando nos ministérios, ofertando em missões. Tudo com o intuito de quê? De que mais pessoas sejam salvas, de que mais pessoas conheçam a Cristo. Isso é juntar tesouro no céu. Juntar tesouro no céu também seria investir tempo com o teu próximo, amar o teu próximo assim como Jesus nos ama, ajudar, compartilhar com ele aquilo que ele esteja precisando. Agora nós estamos num momento de pandemia e é nosso dever como cristão olhar para o nosso próximo, investir tempo em oração pela vida dele, investir tempo em oração pelos perdidos. Nós temos que ser participantes ativos, sabe, do reino de Deus. Nós também ajuntamos tesouros do céu quando nós, como filhos, a gente honra o nosso pai e a nossa mãe. Os pais ajuntam tesouros do céu quando eles criam seus filhos em disciplina e à luz da palavra do Senhor. As mulheres, elas ajuntam tesouros no céu quando são submissas ao seu marido, os maridos quando amam a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Por isso é o nosso papel, sabe? É o nosso papel ir pregar o evangelho e propagar mesmo a palavra do Senhor, sabe? Sobre os 4 cantos dessa terra. Vamos lá para o próximo versículo. Lá no 21 fala assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nossos olhos devem estar fixos nos tesouros do céu e não nessa terra, né? Aqui na Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Deus, ele não condena a riqueza, mas ele condena o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ele é um pecado e ele vem acompanhado com ganância, ele vem acompanhado com cobiça, ele vem acompanhado com falta de contentamento, vem acompanhado com autossuficiência e principalmente falta de fé, né? Onde a pessoa deposita toda a sua fé nos bens e naquilo que ela possui e não no Senhor. Então, que a gente possa sondar onde está o nosso coração, se ele está nas coisas dessa terra ou se ele está voltado para as coisas que vêm do Senhor. Dando sequência, no versículo 22 e 23 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando a gente olha para esses 2 versículos, né, eu gostaria de citar antes Efésios, né? Efésios no seu capítulo 5, versículo 5 diz assim: não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Lá no versículo 7 ao 10 diz assim: não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz o que é bom, produz o que é justo e produz o que é verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Quando a gente olha Efésios, capítulo 5, e a gente faz uma comparação com Mateus, principalmente no versículo 19 e 20, que fala a respeito dos tesouros, a gente faz uma comparação assim: será que os nossos olhos eles estão voltados para aquilo que é justo, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é bom? Será que os nossos olhos estão voltados para as coisas que vêm do Senhor, né? Aqui fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos são a lâmpada do corpo, é a luz do corpo, será que nós estamos produzindo o fruto da luz? Ou será que o nosso corpo todo será que está em trevas? Outra coisa que eu queria mencionar também é que muitas vezes a gente sabe que nós temos que estar fixados, com os olhos fixos, né, naquilo que vem do alto, mas às vezes lá no interior, lá no teu coração, lá no fundinho, não está bem assim. Às vezes lá no fundo do teu coração ainda você está com os olhos, né? Você está com o teu coração voltado para as riquezas desse mundo. Ali no versículo 20
Lá no final do 23 fala assim: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu vejo esse versículo como se ele estivesse mencionando algo no sentido de engano, né? Olha, um alerta, né? Se a luz que em ti há, né? Se você acha que você está olhando para as coisas de acordo com o que o Senhor deseja, mas lá no fundinho você está olhando as coisas como as coisas, sabe, terrenas, você está olhando mais para as coisas terrenas do que para as coisas que vêm do alto, tome cuidado. Por quê? Porque você, na verdade, tem trevas, e quão grande é as trevas que você está vivendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não viver no engano, sabe? Para não ficar se afundando, né? Para não se afundar no amor ao dinheiro. Eu gostaria de citar também John Piper sobre os versículos 22 e 23. Ele diz assim: mostre que seu coração é fixado no valor que Deus é para você em Cristo. Verifique se o seu olho é bom e não mau. Isto é, certifique-se de ver se o tesouro celestial como infinitamente mais precioso que o tesouro material. Quando o olho vê as coisas dessa maneira, você está cheio de luz. E se você não vê as coisas dessa maneira, mesmo a luz que você acha que vê, que é o brilho, a carne, a pele, o músculo do mundo, é tudo escuridão. Você é um sonâmbulo na vida. Você está servindo ao dinheiro como um escravo, mesmo sem conhecê-lo, porque ele tem te embalado para dormir. Muito melhor é deixar-se influenciar pela verdade, o valor infinito de Deus. Então, que os nossos olhos eles sejam voltados somente para o Senhor, sejam fixos no Senhor, fixos naquilo que é bom, que é verdadeiro e que é justo, que a gente não se afunde no amor ao dinheiro. Vamos lá para o último versículo, lá no 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E é exatamente isso. Não tem como a gente amar, não tem como a gente servir a Deus e servir ao dinheiro. Ou você está investindo, né? Ou você está vivendo em função das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm de Deus, ou você está vivendo em função das coisas materiais, das coisas dessa terra. E aqui na Bíblia ela é muito clara, falando que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou você está de um lado ou você está do outro, né? É impossível. Então que a gente possa sempre caminhar para as coisas que vêm do Senhor, que a gente entenda que os tesouros desse mundo eles são passageiros, eles acabam, mas as coisas que vêm do alto, os tesouros no céu, não. Que a gente possa servir o Senhor com excelência, que a gente possa servir o Senhor da maneira que Ele deseja e fazer todas as coisas que precisam ser feitas. E é isso aí. Obrigada. Até a próxima. Bom, a última parte desse texto está lá em Mateus 6, começa no versículo 25. O último subtema desse capítulo vai falar sobre as preocupações da vida. E nada mais atual do que nós temos vivido nesses tempos de pandemia, né, de isolamento social, tudo isso que a gente está passando, que a gente nunca imaginou viver. Vai falar um pouquinho disso aqui, não especificamente da pandemia, mas de situações em que a gente tenta tomar o controle para si e a verdade é que a gente percebe que aí a gente precisa depender ainda mais do Senhor. Eu vou ler, diz assim: as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eita, que texto que pega forte. O Senhor me ministra muito quando eu leio esse texto aqui, porque de fato nós vivemos preocupados com o dia do amanhã. É uma realidade não só da nossa geração, e não digo nem dos últimos tempos, mas nós seres humanos nós somos preocupados com aquilo que a gente não vê. Nós somos preocupados com aquilo que a gente não palpa e a gente fica pensando que vai faltar e que não vai vir o recurso, não vai dar pé, não vou dar conta. E nós precisamos crer nessa palavra do Senhor que diz para que a gente espere. Cada dia vai trazer algo novo, cada dia vai trazer o seu próprio mal e não adianta eu me preocupar. É uma ocupação antecipada. Quando ele diz assim, não se preocupem com a sua própria vida, com o que comer, o que vestir. Aqui, quando ele diz comer e vestir, literalmente está falando de coisas básicas, de necessidades básicas que eu e você temos. E muitas vezes a gente teme até no básico de não ter. Será que vai faltar alimento amanhã? Será que eu vou ter o que vestir? Será que um homem como um pai de família vai ter o sustento para colocar na mesa amanhã e depois? Eu trago um pouco para essa nossa realidade. Eu sei que esse texto aqui abrange N situações, mas o momento que nós temos vivido aqui como nação, como mundo, né? Isso tem acontecido no mundo todo, esse tempo do coronavírus e as preocupações, muitas pessoas sendo mandadas embora, muitas pessoas que são provedoras do seu lar, não têm o sustento para levar para casa. E numa hora dessa é a hora que a gente precisa trazer essa verdade à luz, à tona, trazer isso como verdade para as nossas vidas e dizer, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E aí ele tece um paralelo muito incrível aqui, quando ele diz que os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindamente como o lírio dos campos, que é uma erva que hoje está ali e amanhã ela é nada. Se Deus cuida até dos lírios dos campos e veste, né? Ele faz essa analogia de vestir os lírios dos campos com a beleza que eles têm. Por que é que Deus não faria o mesmo conosco, que somos filhos amados, queridos? Nós precisamos descansar nessa verdade. Deus tem cuidado de nós. E ao mesmo tempo ele diz das aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, mas Deus tem dado o alimento de todos os dias para as aves do céu. Quanto mais nós, como é que Deus não se preocuparia e não traria o sustento diário para nós? Isso vai acontecer. O Senhor está cuidando de você. E na sequência, ele diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Isso está lá no versículo 31 e 32. Quando ele diz, o Pai Celestial sabe do que vocês precisam, muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, né? A gente quer entrar no lugar de controle das coisas, a gente quer tomar para si, e é natural que a gente tenha esse instinto mesmo de, não, peraí, não vai dar conta, não, eu preciso fazer alguma coisa. Mas a palavra diz que o Pai Celestial sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Aqui Ele está dizendo de necessidades básicas, mas eu tenho absoluta certeza que eu e você, se a gente cavucar um pouquinho, às vezes não precisa nem cavucar, é rapidinho vem à memória, situações em que Deus não proveu só o necessário, só o suficiente, só aquilo que era básico, mas Deus deu infinitamente mais do que aquilo que a gente realmente precisava. Quantas vezes Deus nos mima com presentes, né? Nos presenteia de uma forma tão querida e especial de coisas que nós não necessitávamos. Mas Deus quis mimar a gente, Deus quis presentear a gente. E que Pai amoroso que o Senhor é para conosco. Quando Ele, além do necessário, o suficiente, Ele faz infinitamente mais por nós. E não que Deus precise fazer isso para provar o amor dEle, a bondade dEle, nada disso. Deus não precisa provar nada para nós. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama e a palavra diz, Ele realmente sabe o que eu e você precisamos. E depois no versículo 33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando ele diz todas essas coisas, ele está falando do que ele disse anteriormente. Quando ele disse do que comer, do que beber, do que vestir, as preocupações da vida. Se nós colocarmos o Senhor no centro da nossa vida, se o Senhor for o principal, se o reino dele for a principal coisa, a justiça dele estiver em primeiro lugar na nossa vida, ele diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu cuido das coisas do Senhor, quando o Senhor é minha prioridade, quando Ele é o primeiro lugar na minha vida, as outras coisas, sim, a gente precisa correr atrás, nós precisamos trabalhar, a gente precisa se esforçar, não me entendam mal, mas Ele diz que quando você busca isso em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, elas naturalmente vêm, elas naturalmente nos acompanham, nos perseguem. Então eu creio muito em um tempo em que o Senhor tem chamado a gente para buscar Ele no primeiro lugar, sendo o primeiro. Se o Senhor deixou de ser o centro na nossa vida, nesses dias o Senhor tem nos mostrado que Ele deseja ser e estar nesse lugar, no primeiro lugar. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Depois ele diz, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E é realmente isso. Como nós precisamos nos atentar para que a preocupação, a ocupação da nossa mente, dos nossos esforços, a ansiedade antecipada, ela não traz benefício nenhum para nós. A gente precisa viver um dia de cada vez. Como fazer isso no meio de uma loucura dessa que a gente tem vivido, e não só na pandemia, mas em momentos de dificuldade, momentos de escassez. Você não vê a provisão financeira, você não vê aquilo que você precisa, um emprego, saúde, enfim, preocupações N da vida que nós temos. Como fazer isso? A gente precisa diariamente escolher colocar a nossa mente no Senhor, estar com o nosso coração nele, porque aí sim a gente vai conseguir descansar plenamente, sem tomar de volta para si a preocupação, mas dizer, Senhor, eu tenho muitas preocupações, eu tenho muitos problemas, eu tenho coisas que precisam ser supridas, eu tenho problemas que precisam ser solucionados, situações em que eu tenho medo, que eu tô aflita, mas eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Eu creio que o Senhor sabe o que eu preciso. E eu creio que o Senhor vai chegar com providência no tempo certo, no tempo do Senhor. E eu queria voltar só um pouquinho no versículo 27, que diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Realmente, as preocupações, elas nos consomem, porque quando a gente pensa que nos preocupando a gente resolve alguma coisa, a gente está muito enganado, isso corrói a gente por dentro e nós não conseguimos confiar no Senhor, olhar para a provisão do Senhor, olhar para Ele, que deve ser o nosso alvo. Então realmente a gente não pode acrescentar ou tirar nada da nossa vida. O Senhor é dono do tempo, dono da nossa história, dono das situações boas e ruins, e Ele tem nos dado graça para passar por cada uma delas. Então, que essa palavra entre no nosso coração, para que a gente realmente não se preocupe antecipadamente ou demasiadamente, mas que a gente consiga confiar em um Deus que sabe exatamente do que nós precisamos. Ele faz isso com os lírios dos campos, Ele faz isso com as aves do céu, e com certeza Ele vai fazer comigo e com você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que Deus falou muito com vocês nesse tempo. E não fiquem só escutando. Coloquem em prática aquilo que vocês têm ouvido, aquilo que vocês têm lido, tá bom? E semana que vem nos vemos com a continuação do capítulo 7, beleza? Deus abençoe sua semana. Abraço.